Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, falando sobre música, missões e algo mais. Pra gente é um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez. Já começando em nosso podcast, eu quero te fazer um convite. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam um pouco de quem é o Cordas Humanas, aquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos convidados. E também ativa o sininho para que você fique por dentro dos novos vídeos, né, que aparecem no nosso canal. Quero te fazer um convite também, você acompanha a gente nas redes sociais. Nós lançamos a nossa música agora, João 15, né, que tá aí já saiu do forno, né? Bem nova a música, nossa parceria com o nosso amigo Rafael Brandão. Então, se você colocar lá no Spotify, no Deezer, Amazon Music, todas as plataformas digitais, você vai conhecer a nossa música. De antemão, também queria falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, não é isso, Eliseu? Exatamente, nós temos dois patrocinadores. Primeiro, a Mais Coworking, que resolve dois problemas básicos. Se você precisa de um lugar para trabalhar, a Mais Coworking resolve esse problema. Se você precisa de um domicílio para sua empresa, né, um endereço comercial ou fiscal, a Mais Coworking também resolve esse problema. O link está aqui na descrição. Bom, e nós temos o segundo patrocinador. Você conhece o patrocinador aqui, Jackson? Olha, caraca, top! Patrocinador Master, né? Fica na frente, né, da camisa, patrocinador Master. É a Igreja Presbiteriana das Águas. Estou aqui, mais uma vez, totalmente neutro, né? Para falar da igreja. Então, se você é de São Gonçalo aí, ou... Bom, se você tem um acesso ao Alcântara, a São Gonçalo, tem uma igreja saudável lá que você pode conhecer. O link também está aqui na descrição, no Instagram e do site da igreja, do canal do YouTube. Tem culto todos os domingos às 10 horas da manhã e também às 19h30, beleza? E é Show. isso aí. Falando um pouco sobre o pessoal na mesa aqui, né? Eliseu, Glaze, né? Hoje o Gabriel está nos bastidores. Gabriel nos bastidores hoje. Fala um pouco sobre o nosso convidado, né? Falando em Igreja Presbiteriana das Águas. Isso aí. Fala sobre o pastor Jackson, que é pastor da Igreja Presbiteriana das Águas. Nosso convidado hoje. Prazer, pastor. Prazer, Jackson, estar com você aqui na nossa mesa, poder compartilhar esse tempo aqui de comunhão, de conhecimento e crescimento. Seja bem-vindo. Daniel, bom dia ao Eliseu, a Glaze, ao Gabriel, bom dia. A todos que estão nos assistindo. Uma alegria, uma honra, né, poder estar participando aqui do podcast. Irmãos aí na caminhada, né? Alguns são ovelhas, outros ainda não ovelhas, né? São ovelhas deste pastoreio, né? São ovelhas de outros apriscos, né? Muito bom, muito bom. É uma alegria e a gente espera poder ter um papo legal, né? A gente já está 2 horas aí num papo muito bom, né? A gente espera que o papo aqui também seja tão bom quanto o que a gente vinha tendo antes. O Jackson, né? Ele teve vamos dizer assim, uma aparição no Rio do Cordas Humanas num momento bem interessante, né? Você se lembra aquela reunião que a gente teve, né? Que a gente chamou o pastor Jackson, pastor Léo, pastor Carlos Henrique para estar pastoreando a gente. Exatamente. Foi o meu primeiro contato ali com o pastor Jackson, com a Igreja Presbiteriana das Águas. Depois a gente foi num culto missionário, né? Então vou passar ao pastor. Queria ouvir um pouco de você sobre como foi a sua história como pastor, o chamado, né? Como foi esse momento aí com a Igreja Presbiteriana, né? A gente completou aí 11 anos, né? A gente, né? Porque, como ele falou, eu também sou ovelha, né? Desse pastoreio. Queria ouvir um pouco de você aí, como é que foi o início, a chamada. Então, Daniel, a minha caminhada, né? Eu nasci, cresci na Igreja Presbiteriana e já ali na minha adolescência, eu teve um momento muito interessante. No final ali, já com 16, 17 anos, tinha uma reunião dos adolescentes da igreja numa casa de um rapaz chamado Estevão, né? Nunca esqueci o nome dele, por conta do que eu vou contar. E a gente estava lá, os adolescentes, e o pastor ia nessa reunião, né? Era aniversário desse rapaz, só que o pastor não chegava, né? Coisa de pastor chegar atrasado, né? E o pastor não chegava, e a irmã falou assim, poxa, Jackson, você traz uma palavra aí.
E eu falei assim, bem, eu lembrei da história de Estevão, eu abri a Bíblia lá na história de Estevão, li, né? E fiz lá algum comentário lá, certamente, né? Muitas heresias. Mas ali, a minha irmã, né, gostou, achou legal, bacana, né? Enfim, depois o pastor chegou, mas a gente estava comendo bolo já na hora. E aí teve um aniversário de uma outra irmã que cuidava dos adolescentes da igreja. E aí a pessoa falou, poxa, o Jackson podia trazer a palavra, né? Aí a pressão já aumentou um pouquinho, né? Aí, ok, então trouxe a palavra lá. Aí começou aquele papo na igreja, né? Poxa, aí podia fazer seminário. Então, naquele momento, né, na verdade, exatamente eu estava com 17 anos, estava fazendo o 3º ano do ensino médio, e todo o meu coração se preparou para cursar a faculdade de Geografia. Já tinha, inclusive, passado na primeira fase da UERJ. Não existia ENEM na época, gente. Tá? Importante destacar isso. Somos nascidos na década de 80, viu, Daniel? São os melhores. E ali, aquilo... Sabe quando alguém semeia uma coisa no seu coração, né? Outro dia eu até falei isso numa pregação lá na igreja, né? A importância da gente abrir janelas de Deus no coração das pessoas. E aquela conversa abriu uma janela no meu coração e eu comecei a cogitar, a pensar sobre, a orar sobre. E aquilo começou a arder. Conversei com o pastor da nossa igreja. Conversei, eram 2 pastores, conversei com os 2, conversei com um pastor que foi pastor na minha infância, e aquilo foi aquecendo. E aí ia haver o processo seletivo, né, o vestibular, para entrar no seminário. Aí eu me inscrevi, fiz, passei na prova, e agora eu estou com essa situação. Aí comecei a fazer o seminário. Isso com 18 anos. Isso, com 18 anos, exatamente. Comecei o seminário presbiteriano do Rio de Janeiro com 18 anos. Precoce, hein? E no mesmo ano eu fazia a faculdade de Geografia na UERJ. Então eu estudava no seminário de manhã, lá no Meia, e fazia a faculdade de Geografia à tarde e noite, ali no Paraíso, né? Faculdade de Formação de Professores. Mas 3 meses depois eu já tinha convicção de que o meu chamado era para o ministério, né? Então eu fui lá, para não sofrer nenhum tipo de tentação, né, eu já fui diretamente na secretaria e pedi para cancelar minha matrícula, né? Então, eu nem me ausentei do curso, nem pedi para trancar, pedi para cancelar. E cancelei minha matrícula e assim cursei o seminário. Me formei no ano de 2004. Né? Nesse período todo, né? A minha esposa Liz, a gente namorava, né? Isso que eu ia perguntar, né? E Dona Liz, pra quem não sabe, né? Dona Liz a dona do coração do Jackson, né? Que inclusive vai estar aqui daqui a algumas semanas. Olha aí. Olha isso aí, ó. Pra dar a versão dela. Então a gente já namorava, né? Ela era membro da mesma igreja que eu e ela acompanhou todo esse processo, né? Então foi muito importante, porque não foi aquela história assim de que a gente começou numa perspectiva e depois entrou no ministério. Não, então ela acompanhou esse período de namoro, todo esse processo de oração, de reflexão, de estudos. Já topou ser esposa de pastor assim de cara. Já foi nesse processo aí. Ela tem lá umas histórias pentecostais sobre isso aí. Daniel que gosta. Que ela com certeza vai contar aqui, né? Uns sonhos, umas orações, umas visões lá, entendeu? Mas deixa ela contar. E aí foi. Então eu me formei em 2004 e a partir de 2005, e aí formei em dezembro de 2004, em janeiro de 2005 nós casamos, e eu fui designado para pastorear a igreja presbiteriana de Itaitindiba, que fica ali perto de Santa Isabel, né, em São Gonçalo, uma igreja presbiteriana já de muitos anos, e ali eu fiquei de 2005, né, o ano todo 2005, fui ordenado em janeiro de 2006, 14 de janeiro de 2006, para pastorear essa igreja. E lá eu fiquei até 2013, tá? Lá até 2013.
Então foi um período importante da minha vida, né? Um período assim, quer dizer, eu comecei a pastorear, eu assumi a igreja com 21 anos, né? Então, eu amadureci na igreja, né? Amadureci como pessoa, né? Estava iniciando um casamento, então foi um processo assim. Hoje, né? Fazendo parênteses, a gente vê assim a garotada de 21, 22, 23, né? Então, o pessoal meio perdido na vida, né? Eu fico lembrando que com 21 eu já era casado, já pastoreava e os irmãos foram muito pacientes comigo, né? Com a minha imaturidade, com o processo de aprendizado. E ali, né, a gente... a nossa primeira filha nasceu, a Thaísa. Alô, Thaís. Thaisinha nasceu em 2007. E quando foi ali meados de 2010, 2011, um amigo semeou uma outra sementinha no meu coração, uma outra janela se abriu na minha vida, que é a janela da plantação de igrejas. Foi o pastor da presbiteriana de... Lá da Barra, né? O pastor J.R. Vargas, né? Então, o nome dele é Everaldo, eu chamo de Everaldo, né? Mas a pessoa conhece como J.R. Vargas. O pastor da Igreja Presbiteriana das Américas, que era alguém com quem eu já tinha um relacionamento, do trabalho de adolescente na igreja e também do seminário. E ele tinha recém-plantado a Igreja Presbiteriana das Américas e ele conversa comigo. Poxa, o que você pensa, o que você acha de plantar uma igreja em São Gonçalo? Na época eu nem sequer pensava nisso. Eu estava cursando meu primeiro mestrado na área de Novo Testamento, lá em São Paulo, né, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E estava ocupado com isso, né? A questão do mestrado, da parte bíblica, exegética. Mas ele falou isso comigo e a gente participou de encontro de casais na igreja dele, foi muito, muito bacana, muito impactante para a gente. Depois a gente começou a servir nesse ministério do encontro de casais e sempre que a gente se encontrava ele continuou trabalhando isso. E eu comecei vou orar por isso, vou buscar saber, vou procurar saber a questão da plantação de igreja, porque tem um detalhe interessante, Daniel, que é sobre como essas sementes Deus coloca no nosso coração, né? E essa experiência da plantação me ensina muito sobre isso. Então eu passei 4 anos no seminário, certamente eu tive disciplinas de missões, missiologia, história de missões, plantação de igrejas. Então li livros, li textos, lidei com professores. Mas me pergunto o que eu trouxe do seminário sobre plantação de igreja? Nada. Então não é uma deficiência do seminário, mas naquele momento da minha vida, da minha história mental, espiritual, aquele assunto passou batido. Mas no momento que ele conversa comigo, aquilo acendeu alguma coisa e eu fui pesquisar. E então, tudo que eu fui lendo, né? Então tem uma série de acontecimentos que convergiram para esse momento, né? Onde um livro, né, que até eu citei aí no vídeo aí, que vocês devem ver depois, né? Um dos livros que mais me impactaram na minha caminhada ministerial foi o livro do Mark Driscoll, Confissões de um Pastor da Reforma Missão. Então, um livro onde ele conta a história da plantação da igreja dele, e isso incendiou meu coração no sentido de entender o papel da igreja local no reino de Deus, né? O papel missionário da igreja local, entender a igreja local e entender o nosso papel como cristão, entender o meu trabalho como pastor em termos de missão. Então era uma chave que eu nunca tinha virado na minha mente, né? Então, digamos assim, o paradigma ministerial que eu tinha era um paradigma muito do pastor de manutenção, né? Você tem uma igreja ali estabelecida, irmãos que vão estar dominicalmente ali, e eu não preciso me preocupar se vai ter gente que vai assistir o culto, eu não preciso me preocupar se vai ter alguém para abrir a igreja está lá. Eu vou chegar, eu vou pregar, eu vou aconselhar, eu vou cuidar do que tem que fazer. A minha dúvida, né,
fala um pouco também depois sobre como foi esse processo aí de implantação, mas como é pensar em implantação de igreja sendo um pastor titular? Porque assim, o pensamento naquele momento é você ver um outro local, Isso. né, para abrir uma nova comunidade local, né, e como fica a igreja que você é pastor, no caso em Itaitindiba, né? Como é que foi esse processo, né? Continuar ali pastoreando, mas já pensando em outro local, pensando em uma outra demanda. Então, aí nesse contexto, é interessante a sua pergunta, porque ela tem aspectos aí que devem ser mencionados. Na primeira fase que eu comecei a lidar com isso, meu entendimento foi, eu preciso apoiar um projeto de plantação em São Gonçalo. Sim. Então, eu não me entendia no projeto, entende? Eu me apaixonei pelo assunto, inclusive reuni os pastores do presbitério, conversei com eles, compartilhei com eles, comecei a trazer as informações que estavam ardendo no meu coração, e aí a gente começa pesquisas, dados, estatísticas sobre a presença de evangélicos, igrejas saudáveis, não saudáveis, enfim, toda essa conversa, eu comecei a compartilhar com eles no sentido da gente ser parceiro, né? Apoiar, investir, trazer plantadores. Então, inclusive, eu tinha pensado, né? Reencontrei um amigo, depois eu vou contar a história desse amigo, que é o Celso. A gente chegou a conversar sobre ele estar cuidando desse projeto. Cada presbiteriano Rio do Ouro, né? Ou não? Não. Esse é outro. Esse aí esse é em outro momento da história. E aí eu falei assim, bem, então, Celso, o que você acha de você assumir esse projeto, você tocar o projeto, e a gente vai te dar retaguarda, te apoiar, tudo mais, né? Beleza, ele topou a princípio. E aí eu comecei a orar por aquilo, e aquilo começou a arder no meu coração. Então teve aí vai entrar o pastor do Rio do Ouro, né? Que é o pastor Jonas. Teve um fim de semana que ele estava no acampamento dos adolescentes. E eu participei de um culto na casa de uma família da igreja, e eu voltei para casa uma sexta-feira. Aí eu ajoelhei, né? Ajoelhei na beira da cama e falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Uma resposta que seja rápida e que seja clara. Porque meu coração ardia de saber assim, eu devo ir ou não devo ir? Né? Eu devo fazer esse passo ou não devo fazer esse passo? Então, era um passo revolucionário na minha caminhada. Né? Eu tinha uma igreja estabelecida, uma igreja com a qual eu tinha um ótimo relacionamento, pessoas que me amavam e que eu amava, minha família amava, e que nos tratava muito bem, e que eu não tinha dificuldade. Né? Uma igreja até hoje muito estável, muito tranquila. Então, como abrir mão de tudo isso? Para uma coisa, né, incerta, né? Humanamente falando. E aí, isso foi na sexta-feira. No sábado, eu estive lá na igreja do Rio do Ouro, ia ter uma festa lá, eu levei alguns jovens e eu conversei com um pastor de lá, que era o pastor Jonas, até hoje, né? Amigo nosso. E a gente estava conversando, ele estava falando da obra, aí eu contei para ele o que está acontecendo. Eu falei assim, cara, o que você acha? Aí ele falou assim, poxa, você tem que ir, cara. Eu falei, mas como é que você sabe que eu tenho que ir? Né? Como é que você tem essa certeza? Né? Falei, não, aí não deu tempo de olhar para perguntar. Aí ele falou com uma tal convicção, né? E a gente orou ali naquele momento, e aquilo para mim foi um divisor de águas. Eu falei assim, é isso então, é o sinal que eu precisava. Né? E aí eu conversei com o Celso, então, Celso, eu vou estar junto com você. Aí vem o momento da igreja. Né? Aí isso foi 2012, tá? 2012. Então, aí eu cheguei para os presbíteros lá da igreja e falei, olha, está acontecendo isso. E hoje eu entendo, tenho convicção de que Deus me chama para um próximo passo. Meu coração é permanecer mais um ano, onde eu possa fazer um processo de transição com a igreja. Então, de trazer um outro obreiro, porque eu não queria deixar a igreja desprovida de assistência, né? Sem pastor, né? Isso. Mas eu também entendo se vocês entenderem que é o momento de fechar aqui. E aí eles
combinaram dessa forma, então no ano de 2013 eu fiz essa transição. Enquanto eu iniciava os primeiros movimentos da plantação de igreja, eu ainda era pastor na igreja de Itaitindiba e me comprometi de trazer alguém, né? E foi para mim, era algo que eu tinha diante de Deus, assim. Se Deus estiver realmente nesse projeto, eu não vou desproteger, né? Deixar mal servida a comunidade. E Deus colocou alguém, né? Um aluno nosso lá do seminário, que entendeu que poderia estar assumindo, a gente levou na igreja, ele passou alguns meses lá. Então no final de 2013, eu me desligo da igreja de Itaitindiba para ficar exclusivo na plantação, mas a igreja tinha um obreiro para cuidar da igreja. Benção. Bom, eu tenho né, a gente falou assim muito rápido de Itaitindiba. Você chegou lá com 21 anos. Quais foram os maiores desafios, né? Porque você disse que a igreja ela foi bem assim, ela foi suportando, né, entendendo o seu processo de amadurecimento. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse início? Quais foram os grandes desafios, né, de estar com 21 anos na frente de uma igreja? Pô, imagina, um pastor de 21 anos, aí tem aquele cara mais velho da igreja. A igreja de Itaitindiba era uma igreja antiga. É uma igreja histórica. A igreja ela foi organizada em 18 de fevereiro de 1962. Uau! Tá? Então, tem uma história muito bacana. Então, assim, para dizer a verdade, Eliseu, assim, eu não saberia de te contar, assim, claro que da minha parte, talvez da parte deles, né? A dificuldade que eu tive, né? Não tive grandes dificuldades, porque era uma igreja simples, uma igreja muito fácil de ser pastoreada. Tá? Eu tive aprendizados nesse contexto, por exemplo, no sentido de da tomada de decisão, né, da gestão da igreja e tudo mais, algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do processo, né? Mas eu não teria assim uma coisa assim que, poxa, eu fiz, que eu me arrependo profundamente, né? Mas foi um período muito tranquilo nesse sentido, né? Foi um período mais assim, que eu digo de amadurecimento, porque hoje, com a experiência que eu tenho hoje, né, eu talvez conduzisse algumas coisas de uma forma diferente, mas não quer dizer que são coisas que eu fiz erradas, né? São coisas que você pensa, poxa, eu podia ter feito isso, feito aquilo, agido dessa forma, agido de outra, né? Mas Deus foi muito misericordioso comigo. E assim, eu tenho um traço, né, já da minha identidade, né, da minha personalidade, que é a questão assim, do senso de responsabilidade, tá? Com as questões da igreja. Então, assim, eu sempre fui muito responsável com tudo que eu tinha que fazer no ministério. Tá? Então, eu creio que, assim, entre outras coisas, eu não deixava furos. Né? Então, isso acabava, digamos assim, ajudando os irmãos a terem um pouco mais de paciência comigo. Né? Então, não tinha... A igreja, ela seguiu naturalmente e ela foi crescendo. Né? Então, Deus foi abençoando, a igreja foi avançando. É uma história legal, né? Essa história de Itaitindiba. Não sei se posso seguir. Não, você tem que entrar nesse assunto aí, pode. Inclusive, eu tô pensando que hoje tá o Zé Carlos, né? O Zé Carlos. Isso. Vai receber um WhatsApp hoje, Zé Carlos. Não, o Zé pegou a igreja, uma das melhores igrejas que existem. Então, que se der ruim lá, a culpa é dele. Né? A culpa é dele. Mas nós tínhamos uma congregação que fica em São José de Itaboraí. Tá? E essa congregação, quando eu cheguei lá, ela tinha coisa de 30 e tantos anos como congregação. Então a história ali daquela região ali, né, para quem não conhece, né? Então Itaitindiba fica no final de São Gonçalo e faz divisa com São José de Itaboraí, né? Então a divisa São Gonçalo de Itaboraí. Tem uma fazenda no meio. E
E há 50, 60 anos atrás, né, quando a igreja começou, então ali eram pequenos sítios de laranja, então era uma região muito populosa, muito movimentada, de muito comércio, tinha a fábrica de cimento Mauá ali em São José, então havia uma movimentação naquela região, né? Só que tudo isso foi acabando, né? Esses sítios foram sendo vendidos para fazenda e o pessoal foi saindo e a igreja ficou, né? É um fenômeno, a igreja da Itatiba é um fenômeno porque se você vai, né, para quem já foi lá, você vai numa rua e quando chega que não tem mais nada, é a igreja. A igreja fica literalmente na última rua. Então todo mundo que vai para a igreja vem de cá para cá, né? Então assim, não tem ninguém daqui, né? Todo mundo vem para cá. E nós tínhamos essa congregação lá em São José. E depois de mais ou menos 1 ano, 2 anos ali, eu entendi. Eu ia lá de manhã, né? A congregação, aliás, a igreja sede, que era Itatiba, ela não tinha as condições financeiras necessárias para arcar com a totalidade do salário do pastor. E aí, isso era dividido com a congregação, né? Então a congregação contribuiu uma parte, a igreja sede uma parte, e eu dividi meu tempo também em 50%. Então, eu estava de manhã na congregação, de noite na sede, por aí vai. E eu entendi que isso vai ficar nesse processo a vida toda e nada vai acontecer nem lá nem cá, né? Então eu cheguei para os presbíteros e falei assim: a gente precisa de alguém para assumir a congregação. Precisamos de um obreiro para que ele possa se dedicar exclusivamente aqui. E os presbíteros falaram: pastor, mas a gente não tem dinheiro, a gente não tem não está dando já para pagar o senhor, como é que vai trazer outro, né? Eu falei: não, enfim, dinheiro é outra coisa, assim. Então, fora o dinheiro, vocês me apoiam se eu trouxer alguém, né? Sem comprometer as finanças da igreja? Apoiamos, né? Então, eu falei: agora eu vou orar, né? Então, orei e conversei com um pastor que trabalhava no seminário e ele me indicou um irmão que era que hoje, né, é o pastor Sérgio, e eu falei com ele: olha, o negócio é o seguinte, tem uma congregação, você vai cuidar dela, eu não vou te dar um centavo, né? Eu vou te dar só a gasolina para você que morava em Niterói, para você ir daqui para lá, né? Mas o papo é o seguinte, né? Hoje a arrecadação da igreja é X. Cada R$1 a mais que a igreja for crescendo, a gente vai passando para você, não vai passar para mim não, vai passar para você. E você vai lá, e eu vou trabalhar lá na sede, né? E o Sérgio topou, né? Que Sérgio esse é o que tá... esse Sérgio, ele chama Sérgio Kitagawa, né? Só que é o Sérgio Kitagawa que é pai do outro Sérgio Kitagawa, que é hoje diretor do seminário. Imaginei. É uma família de Kitagawas, entendeu? É uma de família. Sérgio, de Sérgio também, exatamente. Né? E aí ele topou para lá, e ele trabalhou lá e eu trabalhei aqui. Então, assim, depois de 30 e tantos anos de congregação, né, a igreja ela foi avançando e pôde se organizar, a igreja, né? Ele se tornou pastor efetivo lá, né? A igreja de Itatiba, ela avançou e se tornou uma igreja autossuficiente, independente, né? Então, assim, nas duas pontas o processo deu resultado, né? Então, isso para mim, né? Você pergunta assim, eu tinha nessa altura, quando eu tive essa conversa com os presbíteros, sei lá, 23 anos por aí, né? Como é que eu tive essa visão, né? Eu não sei como é que eu tive essa visão, né? Foi Deus. Hoje, olhando para trás, né? Mas ela me ensinou muito claramente essa experiência de que, assim, a questão do dinheiro na igreja, ela é sempre uma questão relativa, tá? No sentido de que, primeiro, Deus nos dá a visão, tá? E ao longo depois, né, especialmente na plantação, isso para mim foi muito importante, esse entendimento. Deus dá a visão, você obedece e os recursos vêm. Né?
Então, essa é a direção que você precisa ter. Claro que não é a visão, né, louca, uma coisa assim, né? Você acorda de manhã, passa mal e Deus deu uma visão, né? Mas você tem um processo de confirmação, de oração, né, de conversa com outros irmãos. Então, assim, a gente pode depois falar só sobre essa questão da visão, né? Mas, enfim. Mas, em síntese, é isso. Deus te dá uma direção, você entende que aquilo é de Deus, você obedece ao Senhor e os recursos vão aparecendo, né? E os frutos mostram que realmente você estava no caminho certo, tá? Então, isso foi uma experiência muito, muito importante para mim, em termos de ministério ali em Itatindiba. Não, benção demais. Olha, eu lembro de uma coisa que me impactou muito, falando de visão, é quando o momento que o pastor Felipe chega na nossa igreja, né, que é a Igreja Presbiteriana das Águas, né? Que aí é um testemunho que eu dou, que assim, Jackson abriu mão de uma parte do salário para o Felipe estar pastoreando a igreja. E assim, hoje, assim, é impensável, não dá para medir os resultados dessa visão, né? Pô, o pastor Felipe veio, mas não tinha grana para... Entendeu? Então, eu fiquei muito impressionado com isso, porque os frutos realmente são incontáveis, né? Hoje o trabalho da igreja passa muito pelo Felipe, né? Isso. A gente tem acho que a gente tem esse discernimento, né? Porque, falando um pouco disso, né? Até essa semana eu estava na conferência lá da Atos 29 e um determinado preletor estava falando sobre isso, né? De que sobre seguir a direção do Espírito Santo, né? Mas todo mundo fala isso, Deus me deu a visão, né? Mas que negócio é esse de visão? Então, no meu entender, isso passa muito pelos sinais, né? Então, tem um outro ponto que nesse processo de transição, né, que o Daniel perguntou de Itatindiba para a plantação, né? Falando em música, né? Olha que vocês nunca vão acreditar, não pensar na música que foi marcante para mim nesse processo, né? Foi a música do Sérgio Lopes, que chama, ele diz lá pelas tantas, né? Olha, eu não espero a resposta, mas eu busco os sinais, né? Eu me guio pelos sinais. Uma coisa nesse sentido. E lá em 2000 por algum motivo, né, a gente tinha os CDs no carro, né? E tava lá esse CD, e de vez em quando eu ouvi CD. Então, nessa fase, né, de decisão, a música foi muito importante, e eu tomei isso para minha vida. Existe um contexto do agir de Deus. Então, não é eu acordei de manhã, pensei e tal. Então, esse contexto para mim tem a ver com oração, esse contexto tem a ver com tempo, sabe? Não é uma coisa que é de manhã para de tarde, mas ela passa um processo na sua vida de oração, de meditação, de reflexão. Isso tem a ver com amigos com os quais você conversa e compartilha aquela situação, né? E isso tem a ver com os sinais que Deus vai colocando no seu caminho. Porque quando você está no processo de oração, entendendo que Deus ele age em todas as coisas, e que a gente precisa espiritualizar todas as coisas, né? É uma coisa que eu falo muito lá na igreja. Então tudo é um sinal, sabe? Porque tudo é o agir de Deus. Então tudo pode ser um sinal contrário, né? Portas que se fecham ou portas que se abrem. Então muitas coisas foram acontecendo. Por exemplo, aí já migrando um pouquinho já para a história da Igreja das Águas, né? Lá, meu primeiro movimento, como eu falei, foi de apoiar o movimento de plantação de igreja em São Gonçalo. E eu estava conversando com o pastor JR. E um dia, eu passando ali na Avenida Baricá, eu lembro de ter mandado uma mensagem para ele, ele estava falando no telefone, e falei assim, olha, eu não sei quem vai plantar essa igreja, mas eu já sei qual vai ser o lugar. Né? E eu estava passando em frente ao prédio. Eu falei, o lugar vai ser aqui. Porque naquele momento era um lugar que para mim era
que estava crescendo na cidade de São Gonçalo. Era para ali que as coisas estavam indo. Então eu falei, esse é o lugar estratégico. Aí, para citar, né, já citei o Driscoll aqui, né? Então tem vários autores polêmicos aí na minha caminhada, né? Mas eu sou uma pessoa crente, piedosa, mas leio de tudo. Então, tem um livro que traz o registro das palestras da primeira conferência de plantação de igrejas organizadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso foi em 1992. Tá? Então, eu era criança, né? Então eu tenho só acesso ao livro. E aí, nesse processo de leitura, de pesquisa, né, eu peguei esse livro. E lá pelas tantas, né, então a referência histórica é importante. Em 1992, uma pessoa fez uma palestra, né, que está nesse livro. E esta pessoa é Caio Fábio, né? Então... Por isso que ele se explicou, né? Precisa dar um contexto. Toda uma introdução. Não, é porque eu sou crente. Não, sou crente, piedoso. Bem contexto. Foi mal. E nesse texto ele vai falando assim sobre o movimento de plantação de igreja, de que normalmente as igrejas, quando as igrejas abrem, né, uma congregação, né, o que ela faz? Ela pega, às vezes ela escolhe na casa de um irmãozinho que mora muito distante da igreja, naquela rua que às vezes é mais difícil de acessar, tá? E você coloca para cuidar daquele trabalho aquele irmão que justamente, entre aspas, é dispensável, né, dentro da sua comunidade. Então, e você manda para lá os instrumentos que estão sobrando na sua igreja. Então, não há nada de missionário nisso, né? É um trabalho assim de você fazer uma coisa para não dar certo. E ele fala, bem, se você quer realmente alcançar a cidade, se quer influenciar a cidade, você precisa pensar numa região estratégica da cidade. Tá? Por quê? Porque a pessoa que está no centro da cidade, as pessoas que não estão no centro da cidade, elas vão ao centro da cidade. Tá? O inverso não é verdade. Tá? Então, um lugar para mim que era muito importante, né, era o lugar onde a igreja está. Né? Então, foi parte de uma reflexão. Ok, falei isso pro JR. Passaram alguns dias, né? Lá em Itatindiba, né? Então você vem da estrada de Santa Isabel, vem numa reta e dobra à direita para entrar na rua da igreja. Naquela época, quando você dobrava na rua da igreja, o sinal do celular desaparecia, né? Então o meu amigo ligou, o Celso. Eu parei o carro, porque eu sabia assim, se eu continuasse, o celular ia parar, né? Aí parei o carro para falar com ele e a gente não se falava há anos. Então ele me ligou e dizendo que queria levar a filha na igreja e tudo mais, me perguntou onde eu estava, eu expliquei, ele foi e chegou lá. Depois saiu, a gente foi almoçar. E nesse almoço eu estava conversando, né, sobre coração, projetos, ideias. Falei, pô, meu coração está nesse sentido. Né? Ele falou, poxa, eu estou morando no Parque das Águas. E eu estou com um grupo de amigos na minha casa, né, que estão com interesse em ter uma igreja. Né? Olha isso. Né? Isso é um sinal ou não? Um sinal outdoor. Letreiros piscando. Então, assim, foi uma dessas histórias muito interessantes. Eu sempre lembro assim, que se eu não tivesse atendido aquele telefone naquele dia, né, e nada disso tinha acontecido. Então, isso para mim foi muito importante. Voltando lá na música do Sérgio Lopes, né? Então, a questão da visão. Então, você tem um conjunto de coisas, e aí volta lá da oração que eu tive com o pastor Jonas. Né? Então, você vai somando, né? Tem um somatório de situações que confirmam no meu coração de que eu devia estar lá. E assim, se você não tiver certeza, Daniel, que você está onde Deus quer que você esteja, você não aguenta a pressão da plantação de uma igreja. Tá? Então você tem convicção disso. Né? Tem uma
para dar uma referência melhor agora, né? Vou dar outra referência. Não, mas Jackson, calma aí. Ó, não, fica em paz, todos nós já lemos Caio Fábio. Com certeza. Fica tranquilo. Tá com esse peso no coração. Todos nós já lemos. Temos certeza que muitos ouvintes também leram. Então fica tranquilo. Fica em Então paz. vamos dar um... Você não Aliás, está um conceito sozinho. sobre isso, né? A gente estava falando sobre isso, né, antes, né? Sobre a questão aí de, às vezes, a gente separar o texto da pessoa. Né? E, inclusive, o texto da pessoa em relação à caminhada cronológica da pessoa. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade. Né? Então, para mim, tanto do Caio, como o próprio Mark Driscoll, né, que tem uma história um tanto polêmica também, mas a gente tem que olhar o texto e separar esse texto disso tudo. Naquele texto tem verdades importantes, né? Então tem um princípio teológico que vem lá de Agostinho, né, que é toda verdade é a verdade de Deus, não importa quem fala. Né? Então, seja o Caio Fábio, seja qualquer um de nós, né? Mas aí, para usar uma outra citação, citar o Ronaldo Lidório. Aí nessa situação toda de preparação, eu assisti uma palestra do Lidório que ele falava sobre você ter a convicção da vontade de Deus, né? E ele falava do dia bom e do dia mau na missão. No dia bom, você acorda animado. Você acorda empolgado, você é o cara, você é o melhor pregador, você vai alcançar nações, né? Então você tá ali, você sai de casa, você é o super-herói, né, do reino de Deus. Agora, no dia mau, o que te faz ficar em pé são as convicções espirituais. Sim. Então, assim, no dia bom, você tá tranquilo. Você vai, você flui, você tá animado. Agora, no dia mal, se você não tiver... O que é o dia mal? Não é o dia onde as coisas dão errado, onde você tem problema em casa, você tem problema financeiro, você tem problema emocional, você tem problema com os irmãos da igreja, pessoas saem da igreja, né? Depois tem que chegar nessa parte também que é importante. O que te faz permanecer, né, é a convicção plena. E aí essa história... Então... ela é uma história que, para mim, eu estou sempre revisitando. Né? Então, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada ali, eu paro e eu vou olhando para trás. Bem, como é que eu cheguei até aqui? Foi eu que me trouxe? Foi eu que movimentei tudo isso? Não. Então, eu sei que foi Deus que me colocou aqui, então eu posso ter convicção que Deus vai cuidar de mim, né? Do jeito dele, da forma dele, e toca o barco. E nesse livro aí do Driscoll, ele fala... você falou sobre... os irmãos que saem da igreja, né? Isso. Ele mostra, né, a importância da gente entender também que os irmãos que estão saindo faz parte do jogo, né? Faz parte da missão, né? E às vezes a gente não consegue conviver com isso. Exato. Mas é Deus que rola crise, né, cara? Rola crise. A gente não quer perder. Ninguém quer perder. Porque, porque parece que quando alguém sai, parece que você não faz um bom trabalho. Né? E a gente deixa de entender essa dinâmica do reino, né? Como você acabou de falar. É Deus que coloca, é Deus quem tira, né? E portas se fecham, glória a Deus pelas portas que se fecham, né? Então, assim, portas se fecham porque faz parte do propósito de Deus, né? E pessoas saem porque faz parte do propósito de Deus. Entender essa dinâmica é importante. O Jackson já indicou esse livro, e aí eu quero gerar só uma pitadinha de curiosidade para você reparar a figura de linguagem que ele utiliza, que não é nada convencional quando ele fala dos irmãos que saem da igreja. É bem interessante. Você vai comprar esse livro, depois você vai me dar esse feedback. E o que é interessante, né? Porque ele vai dizer nesse livro uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é justamente que às vezes quem tira pessoas da igreja é Deus. E aí ele vai dizer, às vezes a gente está brigando com Deus para que pessoas fiquem. Olha isso, né? Olha como é que essa chave é importante. Exato. Né? E não no sentido assim necessariamente maldoso, como se aquela pessoa fosse ruim. Às vezes a direção de Deus para ela é outro lugar. Né? O seu exemplo é esse. Isso, imagina o pessoal de Itatindiba ali. Às vezes fica. Não, às vezes é o movimento que Deus quer fazer, né? Só para
para fechar, né? Porque eu tô lembrando de várias coisas aqui ao mesmo tempo. Eu preciso falar uma coisa sobre essa questão de saída de membros. Não deixa eu esquecer, não. Mas voltando em Itatiba, então, para fechar esse ciclo, então, assim, então a gente fez uma reunião, né? Onde a gente oficializou a saída e eu chorei. Então, assim, para mim, assim, foi muito dramático, muito duro, né? Porque, assim, o carinho que os irmãos tinham comigo é um negócio, assim, absurdo, né? De afeto mesmo, né? Então, para mim, foi muito significativo esse processo. Temos, assim, de amor, sabe? Você ser... ter uma experiência do amor das pessoas com o pastor. Então, a igreja de Itatiba me ensinou a ser um pastor amado, né? Isso é muito importante. Como diz o pastor Jeremias Pereira, ame o seu pastor, cuide dele, né? Porque é importante e a luta é grande. A gente estava conversando isso no núcleo, né? Você pegou sobre a saída de Abraão. Assim, O que é o núcleo, Daniel? Núcleo missionário, não são... Vale ressaltar, né? São reuniões que nós fazemos na nossa igreja semanalmente, né? Que é muito semelhante a células, pequenos grupos, né? Lá a gente chama de núcleos missionários. A gente reflete sobre as mensagens, a gente conversa sobre as mensagens de domingo, indica os nossos alvos missionários. Alvos missionários são pessoas que Deus coloca na nossa vida, que a gente entende que precisam conhecer o Evangelho, e a gente ora e é claro que a gente come, né? Então, essa é a dinâmica dos nossos núcleos missionários. Mas um conselho do pastor é você avaliar, escolher o núcleo pensando já no lanche, entendeu? E aí, às vezes, tem casas que os lanches são melhores, entendeu? Isso é importante, né? Vale ressaltar, vale ressaltar. Não, assim, rapidinho, isso, só falando sobre o núcleo, a gente estava conversando como você pregou sobre a saída de Abraão, né? Quando Deus ele chama Abraão. E assim, não tinha crise em Abraão. Então, provavelmente foi uma saída difícil para ele, porque ele estava ali de boas, vivendo a vida dele com a família dele, e Deus chama, sai para um lugar. Mas para onde? Só sai. E sai para um lugar que eu vou te mostrar. Talvez, vai que o pai dele foi contra, vai que, sei lá, os avós, os tios, os amigos, né? Falaram, pô, cara, você tá maluco? Você vai para onde? Porque me fez pensar sobre essa questão da saída dramática, né? Porque é um conflito. E às vezes a nossa percepção da caminhada ou, né, das decisões, que são sempre decisões fáceis, decisões que geram alegria ou geram conforto, mas nem sempre, né? Às vezes as decisões que Deus ele chama a gente a tomar criam crise no nosso coração, drama, choro, mas são necessárias. Uma coisa, aí voltando lá na questão da saída dos membros, né? Uma coisa que é muito importante, irmãos, aí assim, a gente tem pessoas de diversas igrejas, denominações, né, que estão acompanhando o nosso podcast, né? Então já fica aí, indica para o seu amigo da outra igreja, né? Amigos de outras denominações, compartilha. Porque assim, quando uma pessoa sai da igreja, né, entre várias questões que estão envolvidas, né, há uma questão para o pastor, né, considerando que o pastor é um pastor sério, há uma questão de afeto, sabe? De caminhada junto. Né? Eu sempre digo assim, a pessoa quando entra na igreja, ela faz um trato com você. Só que há um momento na cabeça dela que ela se desliga da igreja, né? E que ela, na cabeça dela, ela já rompe esse trato. Mas você, como pastor, continua no trato. Então você continua orando, lutando, correndo atrás da pessoa, mesmo quando no coração da pessoa, a pessoa já não quer nem saber da igreja. Né? Então, assim, uma coisa muito importante, né? Assim, poxa, como a gente falou aqui, às vezes é Deus que está direcionando a pessoa para ir para outra comunidade, isso não tem problema nenhum nisso. Mas você precisa entender que para quem está cuidando de você ao longo desse tempo, isso sempre vai ser dolorido. Isso sempre vai deixar marcas no seu coração. Por isso, fazer um registro aqui de 2 ovelhas abençoadas, né? Protocolo de saída da igreja. Né? Então, honra aqui ao casal Cademan Wallace. Né? Então, um casal que caminhou com os luxos na nossa igreja durante um tempo. Né? Entenderam que deveriam procurar uma outra comunidade. Primeiro passo, nos comunicaram que estavam procurando outra comunidade. Comunicaram como? Pessoalmente, marcaram, conversaram.
Então, por favor, não saia da sua igreja mandando mensagem no WhatsApp. Né? Então, assim, a caminhada que foi construída, né, ela merece, né, que você sente, que você converse. Não foi assim que você chegou na igreja? Então, assim que você está na igreja, pastor, o negócio é esse. Né? Então, qualquer coisa, conversa com o Alice e a Keisma, assim, eles têm um protocolo certinho e saíram bem, com a bênção de Deus e felizes, e por isso que a gente pode citar. Né? Estou citando um casal que saiu da igreja, tá? Porque eles me deram para mim um testemunho assim, excelente de carinho, de responsabilidade, de lealdade, né? De respeito para com todo o investimento espiritual e emocional que a gente teve com eles ao longo desse tempo. E o importante é que, assim, o fato de mudar de uma igreja, né, e tal, isso não rompe o laço do corpo, da família, né? A amizade continua, a comunhão continua, independente da comunidade, do local que você está congregando, servindo e tal. Tem gente que leva ferro e fogo, né? Tipo, saiu e tal, rompe completamente. Não é uma seita, né? Exatamente, não é uma seita. Nós somos, independente da comunidade, nós somos corpo, né? E outra, assim, isso falando do meu papel como pastor, né? E em relação aos membros também tem isso, né? Às vezes as pessoas param de se falar. Né? As pessoas assim, simplesmente, né? Assim, poxa, agora se tornou meu inimigo, né? Então, assim, não, agora ele está em outra denominação, está em outra facção, está em outra igreja, outra comunidade. Ora, bolas, não é, irmão? Não fazemos parte do mesmo corpo de Cristo? Então, isso às vezes é difícil e traumático de entender. Sim. Dito isso, conta um pouco pra gente agora como, depois das decisões, né? Depois das confirmações, como é que foram os primeiros passos para implantar a Igreja das Águas, né? Como é que, no caso, quem foi, você estava auxiliando num primeiro momento, né? Porque a missão era do Celso, não é isso? A gente começou junto, né, na verdade. Né? A gente, nesse momento, né, quando a gente, de fato, abriu o primeiro culto, né? Então, eu já tinha tomado a decisão de fazer parte do projeto, já tinha comunicado com o conselho, essa coisa da transição. Os dois pastores. Isso, então estávamos eu e o Celso trabalhando lá, né? E assim, no primeiro ano foi um ano de aprendizado, assim, as coisas foram caminhando, porque eu também tinha um vínculo ainda com a igreja de Itatindiba, o Celso estava lá com a gente, né? A coisa, ela se tornou, digamos assim, a ficha caiu, né? A coisa ficou real, né? E dramática, né? A partir do segundo ano. Por quê? Porque aí eu passei a estar de dedicação exclusiva, né? Então eu me desvinculei da igreja de Itatindiba. E nessa passagem do primeiro ano para o segundo ano, o Celso se desligou do projeto. E aí, assim, lembra que eu falei que tinha pessoas que caminhavam com ele, na casa dele, junto com ele, né? E algumas dessas pessoas, né, saíram também do projeto na medida que ele saiu. Só que, assim, a igreja está começando, a igreja tem 20 pessoas, né? Então você tem um trabalho danado para juntar 20. E, de repente, quando vira de um ano para o outro, sai 10, né? Então, você inicia o outro ano, né? E nesses 10, contando eu, Liz, Thaísa, né? Então, essa hora foi realmente crítica, né? Foi realmente pesada, mas aí volta a questão dos sinais, da confirmação, da direção de Deus, né? E assim, a questão financeira sempre é uma questão, né? Nesse processo todo, eu não vou nem entrar nisso, que é uma questão que eu acho que é meio óbvia. Algumas coisas assim em relação à plantação que me trouxeram foram em termos de experiências com Deus, né? Então, assim, eu passei, como eu falei, a entender o papel da igreja e o meu papel como pastor de uma forma diferente, né? Então eu chegava na igreja, hoje não, né? Hoje a coisa está um pouco mais organizada, né? Mas chegava na igreja assim, não tinha ninguém para abrir a igreja, não tinha ninguém para botar um banner na igreja, né? E vocês já começaram no auditório? Já começamos no auditório, né?
Então, assim, você tem que, se você não fizer, as coisas não acontecem, né? Então, você não tem uma equipe de diáconos, de pessoas para trabalhar, para cuidar, não. Você chega lá, você abre, você fecha, você monta, você desmonta, né? Abre o culto, prega, canta. Faz tudo, né? Então, um dia, por exemplo, eu chegando atrasado já, eu tinha esquecido a chave, né? E assim, se eu fosse voltar em casa, né, não ia ter culto, né? Então a gente fez um culto, um irmão trouxe o violão, tá? Então a gente abriu o auditório, o violão ali, e não teve microfone naquele dia, né? Tirando os cultos que faltaram energia elétrica, né? O culto sem microfone, porque só tinha uma chave para abrir tudo, para pegar as coisas, né? Então, assim, o significado da igreja, do ministério pastoral, para mim, se amplificou, tá? Porque aí vem a linguagem do missional, né? Então, a ideia da missionalidade, que é uma linguagem já que o Mark Driscoll ele passou a usar, outros passaram a usar também, o Tim Keller também fala muito disso, que é você entender que a igreja, o ministério, a vida cristã, ela está em favor de uma missão, né? Então a missão não é uma coisa que eu faço apenas em lugares distantes do mundo, mas é no dia a dia da cidade. Então isso traz relevância para a pregação, isso traz relevância para o discipulado, né? Isso traz relevância para o processo do dia a dia da igreja, né? Então a gente está orando e vivendo o ministério nesse desafio. E aí, um outro aspecto que surge é que, assim, quando você planta igreja, um conselho, né, que o pessoal dá é, tipo assim, você pensar na igreja para o não crente, né? Então você vai alcançar quem? Você vai alcançar o não crente. Não faça igreja para pegar a igreja, os membros da igreja dos outros, né? Você tem que pensar em alcançar pessoas. Só que, assim, de repente, o que mais começou a aparecer na igreja é gente desigrejada, né? Então, com o tempo, eu passei a me tornar um especialista em desigrejados, né? E em um determinado momento eu entendi que essa era uma direção de Deus para a igreja, né? Então, assim, intencionalmente, a gente precisa ser uma igreja que acolha pessoas que passaram por traumas, feridas, dores, problemas em outras comunidades evangélicas, né? Então tem todo um processo que configura o ministério quando você pensa nesse grupo, né? Jackson, abre um parênteses aqui. Pode ir. O que você entende como desigrejado? Que temos muitas vozes, né, que definem o que é desigrejado. O que você entende como desigrejado? Então, assim, você tem o desigrejado, a definição básica é a pessoa que ela se entende cristã, mas ela não se identifica com nenhuma comunidade cristã estabelecida, né? Então, é uma linguagem, né, que, embora ela possa também ser aplicada aos católicos, né, mas ela é muito própria do meio protestante, começa nos Estados Unidos, se estende para o Brasil. Hoje, por exemplo, na estatística de 2010, a gente tinha em torno de 4 milhões de desigrejados no Brasil. Ou seja, são pessoas que se declaram evangélicas, mas elas não se identificam, congregam, frequentam, participam de alguma comunidade. Que é, digamos assim, diferente do que a gente chama de desviado, né? Então, que é a pessoa que ela se identifica com o cristianismo, ela está fora da igreja, mas ela entende que isso tem a ver com um problema dela, uma questão pessoal dela, da história dela. Ela não está no momento ainda, né? Então, ela reconhece que o erro é dela. Então, no momento deve tocar o coração, aquela coisa toda, vai chegar o momento de voltar, não está pronto ainda, né? Aquela coisa toda. O desigrejado, não. O desigrejado, ele faz parte de uma tendência, né, da nossa época, que é a crítica à crise com as instituições. Então, você entende que, como uma vez eu ouvi de um amigo, né,
a instituição ela não corresponde àquilo que o Novo Testamento traz sobre evangelho e igreja, né? E então a gente tem nesse campo dois grupos, né, que a gente chama, que são os desigrejados, digamos assim, reflexivos, que é a galera que procura estabelecer algum tipo de teologia que justifique o desengrejamento, né? Que é uma teologia, a meu ver, biblicamente infundada, né? Focada, né? E aí, assim, a minha área de trabalho, a minha área de especialização teológica, né, que é a exegese do Novo Testamento, ela mostra isso de modo muito claro, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa e disse para ela, ok, me diga então como você pode cumprir tudo aquilo que o Novo Testamento apresenta sobre vida comunitária sem participar de uma comunidade. Como isso é possível? E a pessoa não tinha resposta. Porque é quase uma contradição, né? Porque assim, tirando ali Tito e Timóteo, todas as cartas são para a igreja. Então como é que você se apropria de uma palavra que é para a igreja dizendo que não é... Entende? Né? É aquela coisa, né? De como fazer parte do corpo não estando no não corpo. Não estando no corpo. Mas aí tá, então, amputado, né? A teoria, mas a teoria deles é essa, assim, né? Tem um determinado cara que vai dizer aí na internet que, por exemplo, o corpo de Cristo... o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é uma questão mística, né? Então, você crê em Jesus, você faz parte do corpo. O corpo de Cristo não é ali, né? Só que aí a gente vai olhar, primeiro, pensa em Jesus. O que Jesus fez? Jesus reúne discípulos, uma comunidade, ok? Pessoas com as quais ele anda e caminha. Segundo, Jesus ordena que estes discípulos façam novos discípulos. Terceiro, estes novos discípulos são adicionados a essa comunidade. Esse é o ponto importantíssimo. Porque quando você chega lá em Atos 2, quando tem o Pentecostes e tem a pregação, diz lá que as pessoas que creram, elas foram acrescentadas à comunidade. Então não é que assim, porque esse é o ponto. O desigrejado ele vai falar do evangelho. Então você crê, você vai para sua casa. Ponto, acabou. Vida que segue. Vida que segue. Agora, aí então, ponto, não, eu criei, agora eu sou adicionado numa comunidade. Esse é o lugar, é a função do batismo. Esse é o lugar, é a função da ceia, que é celebrada periodicamente, né? Esse é o lugar, é a função dos dons espirituais, que são recursos espirituais para dentro da comunidade, tá? Então, esse é o lugar e o espaço do cumprimento dos mandamentos dos uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, né? Então, você tem uma convergência absurda, que vai... e aí é onde a gente, né, lá no seminário, eu sempre batia nessa tecla. O corpo de Cristo, ele se manifesta de forma local, né, em igrejas locais. Então, cada igreja local é uma manifestação, para usar aqui um jargão mais teológico, né? É uma manifestação escatológica do corpo de Cristo do Senhor. Então, aquela igreja ali, né, que você congrega, que cultua, né, aquilo tem uma função escatológica, soteriológica, manifestação do reino de Deus. Então, isso tem uma relevância muito grande. Então, só para voltar lá, eu falei assim, então tem um desigrejado que busca uma reflexão, que ela é falha, porém, por sua vez, né, eu vejo que a teologia, né, ou as ênfases teológicas do movimento evangelical, né, e aí o que é o movimento evangelical? Né? Pensando aqui no movimento evangélico amplo, né? Então, os evangélicos de modo geral. As ênfases do movimento evangelical, então pensando em igrejas, sejam pentecostais, históricas, de modo geral, né, todos os evangélicos, a gente acaba não tendo uma eclesiologia forte que tenha condições de contrapor essa ênfase. Então, por exemplo, talvez vocês já se lidaram com essa questão, né? Dizer assim, a igreja sou eu. Quem inventou isso? Os evangélicos.
para contrapor a uma ênfase católica romana. Só que isso está errado. Isso não é bíblico. Eu sozinho não sou igreja. A igreja é coletiva. Então, a gente tem no movimento evangelical uma ênfase que é influenciada pela filosofia individualista do nosso tempo, que dá mais ênfase à experiência espiritual, né, com sua, pessoal, individual, do que comunitária. Sim. Né? Então o que importa? Importa você aceitar Jesus. É o suficiente. É o suficiente, basta. Crê em Jesus e acabou. E isso é uma marca tão do nosso tempo que o discurso é o seguinte: não, eu tô na igreja por causa de Jesus. Né? E você exclui o ministério com os irmãos. E isso é muito forte. É muito forte. Então, o que a gente vai ver? Então, eu vejo assim que muitas igrejas evangélicas simplesmente não sabem lidar teologicamente com isso. Então, você cria... você tem uma teologia que acaba sendo pobre em termos de eclesiologia, de vida comunitária, de vida corporativa, somada ao individualismo do nosso tempo, somada à questão do descrédito das instituições. Né? Então, o cara ouve um cara maluco na internet falar e ele vai. Né? Então, essas pessoas, elas são captadas, cooptadas por esse movimento. Então, você precisa... O que é configurar um ministério para essa galera? É você ter ênfases, pregações, ensino. Né? Ensino, discipulado, pregação, enfim. Ensino recorrente que mostre que reino de Deus é comunidade. Né? Caminhada com Cristo é comunidade. O Senhor nos salva para fazermos parte de um corpo. E não existe um corpo abstrato, onde eu não conheço meu irmão, onde eu não caminho com ele, onde eu não divido as dores com ele, onde eu não choro com ele, onde eu não oro com ele. Então, é isso aí. Existe a maioria dos desigrejados, acabam sendo desigrejados, digamos assim, que são feridos. Né? São pessoas que elas estão fora da igreja, mas não porque elas desacreditaram da igreja, mas porque elas passaram por traumas, né, dentro de igrejas. Né? Então, uma disciplina que eu lecionava no seminário, eu começava por esse tópico. Né? Tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus, de uma jornalista chamada Marília César. E ela vai computar abusos espirituais, né, que é o termo que ela cunhou, que acontecem dentro de igrejas evangélicas. Então, assim, de toda ordem, né? Então, eu já lidei lá na igreja com gente que chegava assim: pastor, eu aprendi a odiar pastor. Né? Gente que fala assim: pô, pastor, dízimo para mim é uma coisa muito difícil, porque assim, eu aprendi a não acreditar que o dinheiro que vai para a igreja, de fato, vai ser investido na igreja. Né? Então, assim, uma série de traumas que a pessoa vai trazendo. Então, essa pessoa precisa ser acolhida, tratada, né, cuidada. Né? Então, você criar um ambiente de cuidado é como você acolhe essa pessoa. Então, a pessoa quer uma igreja, né? Mas ela, às vezes ela fica pensando: será que é possível? Né? Você mesmo já me disse essa frase, inclusive. Né? Fala a sua frase aí. Assim, eu cheguei na igreja com muitos carrapichos da rua, né? Da rua, da religião, né? Passar por. E... Bom, eu acho que assim... O desafio, que foi a palavra que você falou aí, é um ensino. Porque o que mais me chamou a atenção assim, na Igreja das Águas foi a estrutura de ensino. Que beleza, muitas igrejas, e eu vim dessa realidade, até acolhe. Acolhe, mas não ensina. Entendeu? Então, a longo prazo, isso não dá certo. Então, eu sou prova disso, né? Que, fui acolhido, entretanto, não fui ensinado. Porque os porquês, eles surgem, né? Conforme você caminha, mas... Isso aí que você falou é o quê? Isso aí. Mas por que a gente faz dessa forma? Né? E as pessoas assim vão perguntando. Se você não tem de uma eclesiologia, gente. Assim, vai ter gente que vai perguntar e vai ter gente que vai seguir o fluxo, vida que segue por causa da religiosidade. E a vida inteira. E nem vai ter curiosidade. Não, é assim porque é assim. É tradição. Esse é meu pai. E tal. Meu pai é esse cara. Meu pai, falou pra ele: é assim, 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 assado. Ele vai falar: tá bom. E vai viver assim 50 anos. Entendeu? Então, assim, que eu lembro de uma frase que você falou assim: poxa, eu sempre... essa é a igreja que eu buscava, mas eu não sabia que existia. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer
que acontece? O movimento evangelical, ele tem uma ênfase muito importante na soteriologia, né? Então, é a evangelização que vai desafiar a pessoa a crer em Jesus, né? Só que a gente acabou criando um subproduto que é como se a igreja fosse algo dispensável. A igreja é irrelevante, né? Então, a gente precisa recuperar a relevância da igreja. E aí, tem uma outra área da minha vida, né, que é a área do estudo teológico, onde eu passei a me dedicar e a me especializar na exegese do Novo Testamento. Você tem mestrado, né? Eu tenho 2 mestrados. Então, eu fiz um no Andrew Jumper, né, em Novo Testamento, depois eu fiz um aqui na PUC Rio, também em Novo Testamento, né? E durante 14 anos lá no Seminário Presbiteriano do Rio, eu me dediquei a essa área especificamente. E aí, quando você vai estudar o texto, né, então essas coisas convergem. Então, a minha vivência ministerial, o que eu estou vendo ali, né, nessa área da missionalidade, que o pessoal está falando, com o que eu estou vendo no texto, na exegese, nas leituras, na teologia bíblica. Então, isso trouxe para mim um pensamento muito robusto do entendimento de que eclesiologia e soteriologia andam juntos. Deus iniciou um projeto não para salvar pessoas. Deus iniciou um projeto para salvar um povo. E o povo que é alcançado é enviado para alcançar pessoas que vão fazer parte deste povo. Então, do início ao fim, a Bíblia é comunitária. A Bíblia é comunitária. Então, a gente tem que trazer isso, que é muito importante, é belo. Né? É belo a gente ver o cuidado, a oração, caminhar junto. Você falou sobre a missionalidade, né? E isso, assim, é perceptível que isso é muito forte lá. Como apareceu, né, ou quando surgiu essa questão da missionalidade? A ideia já era a implantação da igreja com essa visão da missionalidade, porque faz parte de quem a igreja né? Do DNA da igreja. Um time de missionários que amam o evangelho, compartilham através dos nossos relacionamentos para a glória de Deus e transformação da nossa cidade. Né? Então, a implantação da igreja foi dessa forma, né? Buscando a missionalidade. Isso. E como é que foi? Esse era um pensamento que já tinha antes ou surgiu ali com o relacionamento com o RR, como é que é? Com o JR, né? Como é que foi? RR pode ser. Quem sabe, né? Acho que melhor não. Eu conheço o nome ainda, né? Não sei se poderia ter algum conselho, né? Talvez, né? Umas ideias. De repente é outro RR. Vai ser. Então, aí tem muito da influência do Tim Keller, né? Dizia o JR, ele uma vez falou essa frase, né? Olha, o Driscoll ajuda você a sair da caixa, né? E o Tim Keller ajuda você a encontrar o caminho, né? Então, o Tim Keller é muito teórico, né? Assim, e é um tipo de linguagem e de conteúdo que me satisfaz. E aí você começa a pensar, então já antes de começar a igreja, como eu vim nesse processo de leitura, de pesquisa, de estudo, né? Então eu já tinha uma ideia, tanto é que o DNA da igreja, ele foi feito, escrito, pensado antes da gente começar a igreja. Isso. Né? Então antes de haver o primeiro membro na igreja, já tínhamos o DNA. Não foi durante, né? Não foi durante, né? Aquilo já estava claro, estava cristalizado. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você sabe para onde está indo. Acho que é importante, pensando no nosso ouvinte, né? Se o Eliseu tivesse que ele falar assim, o que é o DNA? Exatamente. O que é o DNA? O que é o DNA da igreja? É isso. Então, assim, o DNA essa terminologia também é uma terminologia que ela se popularizou com o trabalho do Tim Keller, né? Então, o Tim Keller, ele plantou a igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, faleceu ano passado, né? Deixou um enorme legado. E após plantar a igreja presbiteriana lá em Manhattan, ele, anos depois, ele desenvolveu um centro de preparação, né, para plantadores de igreja, e depois um movimento, né, que é o movimento da City to City, que apoia a plantação de igrejas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E aí, nesses materiais, né, ele vai trabalhar muito essa ideia de que uma igreja tem que ter um DNA. Né? Que DNA é esse? Né? Então, o DNA, digamos assim, é a síntese da identidade da igreja. Né?
é o que mais ou menos a gente fala sobre questão de visão, missão, né? Valores, Essa linguagem, né? Mas como essa linguagem de visão, missão é uma coisa também muito pro lado corporativo, né? O DNA traz uma coisa mais orgânica. É o que eu explico lá na igreja. Todos nós somos humanos, temos características em comum, que nos fazem humanos e nos diferenciam de outros seres vivos. Mas cada um de nós tem um DNA único. Então, cada igreja, né, sendo uma igreja evangélica, uma igreja séria, bíblica, ela vai ter pontos em comum. Crer em Jesus, crer na Bíblia, crer em Deus, graça, enfim, salvação. Porém, cada comunidade local, ela possui um DNA, uma identidade, que é fruto de uma mistura, né, da história daquela comunidade, do local onde ela está inserida, da liderança, né, e das ênfases que aquela comunidade se pretende ter. Nem sempre isso é um processo refletido e intencional. Né? Então, eu digo assim, o que eu aprendi? Que quem sabe explicar bem uma igreja é um visitante. Tá? Então, às vezes, igreja é tipo família, sabe? Você vai fazendo as coisas, você não está percebendo muito por que você está fazendo. Tá? O visitante, ele percebe as ênfases, as características, né? Ele compara uma igreja com outra, né? Até o jeito de falar, né? O jeito de falar, a forma, a tradição, né? Então você vai criando tradições, tá? Culturas dentro da própria comunidade. Então toda igreja tem. Então qualquer igreja que você for, ela tem ali o seu DNA. O problema é que nem sempre isso é resultado de uma reflexão. Então as pessoas foram fazendo e está fazendo até hoje. Então a proposta do Keller era você refletir sobre isso, bem, que igreja eu quero ser? É uma igreja evangélica, uma igreja bíblica, para a glória de Deus. E aí ele vai ter na questão da missionariedade, né? Nenhuma igreja alcança todos os públicos, né? Isso é uma pluralidade do movimento evangélico que é saudável. Então, tem estilos de culto, perfis de igreja, desenvolvimento de ministérios, que são muito particulares. Né? Então, você pode se identificar com um tipo de pregação. Né? Então, você vai numa igreja, um pastor prega de um jeito, o outro prega de outro. Poxa, eu adoro esse, mas esse aqui eu não gosto. Não é que seja... não está pregando biblicamente. É o estilo, a música. Pô, a forma dessa música, a organização da igreja. Poxa, tem um ministério, eu preciso estar numa igreja que tem um ministério de casais, tem um ministério de ação social. Né? As pessoas têm essas preferências. Então ele vai dizer assim, bem, você não vai alcançar todo mundo, você não vai conseguir fazer tudo. Você precisa fazer um recorte. O que você quer ser? Né? Então, a gente refletiu, orou, pensou, chegamos nessa frase. Isso ajuda muito a pensar, por exemplo, pregação. Né? É uma conversa que eu sempre tenho com o Felipe. Que o Keller ele vai bater nessa tecla. A gente pregar pressupondo que tem pessoas que estão ouvindo a gente que nada sabem do Evangelho. Então a mania do pastor é pregar para crente. E, em certo sentido, né, é fácil e satisfatório pregar para o crente. Sabe por quê? Porque eu posso bater em certos problemas do crente que me afetam, né? Então, você, poxa, os irmãos que chegam atrasados para o culto, os irmãos que não têm compromisso, os irmãos que não fazem isso. Então, a gente meio que já tem uma estrutura de atacar certos problemas que são comuns dos crentes. Agora, se tem um não crente ali, se tem um ateu, se tem um praticante de uma outra religião, quais são as perguntas que essa pessoa tem no coração? Aí, então, primeira coisa, eu preciso responder as perguntas dessa pessoa, apresentar o Evangelho. Ele vai dizer assim, prega o Evangelho mesmo se não tem ninguém ouvindo. Por quê? Porque você, que é crente, precisa ouvir o Evangelho. Número 1. Isso mudou realmente o meu coração. Né? E outra coisa, você tem um amigo que precisa ouvir o Evangelho. Se você sabe que na sua igreja, naquele domingo, em todos os domingos o Evangelho está sendo pregado,
você vai levar o seu amigo para a sua igreja. Agora, se você tem um amigo que precisa do evangelho, no domingo que vem, você sabe que o culto vai ser uma exposição dos 10 mandamentos, né? Ou que vai ser uma aula sobre os reis de Israel, ou sobre, sei lá, nuances da teologia, não sei de onde, né? Bem, você vai escolher uma outra igreja para levar ele, porque naquele domingo que ele precisa ouvir o evangelho, a sua igreja não está programada para pregar o evangelho. Então, prega o evangelho sempre. Tá? Aí uma nuance que a gente acrescenta é a questão do desigrejado. Então, eu estou pregando para uma pessoa que às vezes não é crente, eu estou pregando para uma pessoa que às vezes está machucada com a igreja. Então, eu não posso pressupor que simplesmente porque eu sou pastor, eu falo, ela está vendo o pastor está falando, eu vou obedecer. Não. Talvez eu estou falando para uma pessoa que detesta pastores, que desconfia de pastores. Tá? Então, a missionaridade está aí. Né? Aí o Ronaldo Lindório também é uma influência muito importante. Né? Tem coisas assim... o Lindório tem uma reflexão que ele foi fazer uma conferência no Canadá, se não me engano, nos Estados Unidos. Uma igreja incrível. E lá pelas tantas, né, o pastor perguntou para ele: poxa, Lindório, o que você achou da igreja? Né? Uma pergunta, responde, né, protocolarmente. Sua igreja é maravilhosa, abençoada, bacana, tal, investe em missões. Mas o cara insistiu, né? Então, queria uma coisa, né? Não é isso que eu queria ouvir um pouquinho mais. Ok, mas e aí, tal, não sei o quê, mais detalhe. Não, eu sei, enfim. Aí para tanto, você, então, eu peguei esse boletim. Boletim, assim, material, papel, qualidade, conteúdo, informações incríveis, né? Um negócio assim, primeira linha, né? Várias páginas. Mas eu não achei um parágrafo falando sobre Jesus. Entendeu? Então, assim, veja o que ele está falando. Está falando do boletim da igreja. Sabe? Então, a missionaridade é isso. Tudo que a igreja faz, ela precisa estar a serviço do evangelho. Ela precisa estar a serviço de pessoas que estão fora da igreja. Né? Seja porque estão desigrejadas, desviadas, ou porque não são cristãs. Né? Então, tem que pensar o tempo todo esse processo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Agora, por incrível que pareça, né, uma conversa que eu falo com o Felipe, aí tem um livro que eu li recentemente, que é do Larry Osborne, e ele vai falar assim, que da gente estar regularmente relembrando a igreja do DNA. Por quê? Porque a nossa tendência é a gente deixar de ser missional para a gente se fechar na nossa família. Caramba, é tão bom estar junto, né? Poxa, que bacana a gente estar aqui conversando com os amigos, e a igreja está tão legal, está tão gostosa a igreja, né? E tem que ficar pensando no não crente, fazer trabalho para o não crente, e tarará, entende? Então, assim, é como se a igreja fosse, como se fosse um carro meio desalinhado. A tendência natural da igreja ela é sempre voltar para esse lugar do conforto, né, do cuidado, tá? E a gente tem que estar sempre fazendo esse esforço intencional. Né? Nós somos igreja para servir a missão. E isso é tão importante porque também ajuda a entender por que plantar uma igreja numa cidade que já tem tantas igrejas evangélicas. Boa. Exato. E tudo isso que você falou ajuda muito a entender esse papel, né, missional da igreja. Isso é um ponto interessante, Glaze, porque, assim, primeiro, né, então, a plantação de igreja ensina a gente a buscar muita questão de pesquisa, né? Então, eu acabei me envolvendo muito com essa questão de levantamento de dados. Então, no censo do IBGE, de 2010, então, né, que foi o censo exatamente antes da plantação da igreja, né? A igreja começou em 2013, a informação que a gente tem a cidade de São Gonçalo tinha 1.016.000 habitantes, então naquele momento era a 16ª maior cidade do país, então maior, inclusive, que muitas capitais, com 1 milhão de habitantes, e apenas 325.000 pessoas se declaravam evangélicas.
Né? Então você tem aí um universo de 70% da cidade que não é evangélica. 700 mil pessoas. Os povos não alcançaram. 700 mil pessoas é mais do que a cidade de Niterói inteira. Olha isso, né? Isso aí. E aí você vai pesquisar e você vai perceber que a porcentagem, né, que dá mais ou menos 30%, é a mesma porcentagem de Niterói, de Maricá, Itaboraí, né? Então a região metropolitana, com algumas exceções, ela vai nessa faixa aí, de 25% a 35%. Então a gente tem uma ilusão em relação a isso, que é a questão da igreja. Eu vou chegar nesse ponto. Sim. Aí tem uma lenda urbana, que é a lenda de que São Gonçalo é a cidade da América Latina onde tem maior quantidade de templos por metro quadrado, né? Eu digo que é lenda porque, assim, eu pesquisei todas as fontes possíveis e imagináveis e não encontrei, tá? Porque a gente vê avenidas de igreja dividindo parede, né, isso. praticamente. Então, assim, o dado, a informação, né, eu não sei da onde ela foi tirada, né? Até hoje não encontrei a fonte. Vozes, né? Vozes que dizem. É pesquisa achômetro, não conhece? Só que aí o que acontece? A gente tem a percepção empírica, a visão que a gente tem, né? De fato, a gente tem muitas igrejas. E como é que a gente tem muitas igrejas e não tantos evangélicos? Por quê? É a história, assim, da divisão. Então você tem uma igrejinha no início da rua que tinha 300 membros. E ela se divide. E sai em 100. Aí abre-se uma outra igreja. Daqui a pouco essa de 100 se divide. E abre agora 2 de 50. E aí uma dessas de 50 se divide. Aí abre uma de 25. Aí depois se divide de novo. Aí você tem uma portinha na casa, da garagem de alguém, né, com 15 pessoas, 10 pessoas reunidas. Então você tem muita igreja que está atendendo os mesmos crentes. Ou seja, há poucas igrejas de fato que estejam preocupadas em atender a pessoa que mora na cidade e que não é cristã. A pessoa que mora na cidade e não se identifica com estas igrejas. A pessoa que na cidade ela está desigrejada, desviada e tudo mais. E o problema de levantar a sua bandeira, né? Tem muito disso também, né? Só sem exatamente essa visão missional. Então, acho que assim, existe muito espaço, né? E o Tim Keller vai dizer uma outra coisa, né? Que ele fala assim, quando você planta igrejas, você contribui para a revitalização de igrejas já estabelecidas. Né? Que assim, infelizmente, né, muitas pessoas criam a ideia da concorrência, né? Então, eu vou plantar uma igreja aqui, vai concorrer aqui, né? Vai ser meu concorrente aqui, vai roubar membro, tudo mais, né? Esses papos aí que não tem nada de reino. Mas as pessoas pensam. Sim. Como fosse um comércio, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, a igreja plantada, se ela nasce com DNA saudável, ela contribui para inspirar e influenciar igrejas que estão ao redor, que estão adoecidas. Mas que nunca sequer pensaram a possibilidade de se tornarem igrejas dessa forma. Tá? Porque uma coisa é você ver assim, você quer dizer, não, Tim Keller, lá nos Estados Unidos, Manhattan, nada a ver, está aqui no Brasil, São Gonçalo, isso não funciona. Né? Então, esses papos, né? Não sei, funciona lá, sei lá, em Paris, né? Mais fácil, o pessoal tem dinheiro, é outra cultura. É o papo de quem nunca tentou. Sabe? É o papo de quem nunca botou a mão na massa para fazer. E aí, quando você, de fato, começa a fazer, e aí o cara vai olhar, caramba, é real, é possível, né? O pessoal é sério, o pessoal está comprometido com o evangelho, e a igreja cresce, tem isso, tem aquilo. Então, a pessoa começa a considerar a possibilidade, eu posso também reconfigurar o meu ministério, posso repensar meu ministério. Né? Então, existe um grande desafio, né? Os missiólogos vão dizer que a gente tem um desafio de plantar igrejas
para as pessoas que ainda não conhecem Cristo, mas você tem um grande desafio, talvez até maior, de revitalizar igrejas que já estejam estabelecidas, mas que estão adoecidas. Então, que é uma outra paixão que eu desenvolvi, que é a paixão pelo conceito de saúde de igreja. Então, há vários livros nessa área, né? Então, um dos mais famosos, né? O do Mark Dever, né? Que é 9 marcas de uma igreja saudável. Tem também o do Christian Schwartz, né? Desenvolvimento natural da igreja. A Trilícia Videira também fala um pouco disso. E qual a ideia? A ideia é o seguinte, que a gente não deveria se preocupar primariamente com o crescimento da igreja. A gente deveria se preocupar primeiramente com a saúde da igreja. Porque uma igreja saudável, ela naturalmente vai crescer na dinâmica do Espírito Santo. E cresce saudável. E cresce saudável, exatamente. E aí, só que a grande pergunta é, né, o que é uma igreja saudável? Porque aquela coisa, você vai no médico, né, você faz um check-up, né, para saber, você tem parâmetros, né, pressão, colesterol, uma série de coisas. E a igreja, como é que você mede? Todo mundo acha, né, para qualquer pastor que você perguntar, ele vai dizer que a igreja dele é saudável. Então, a gente ter parâmetros em termos de pregação, em termos de discipulado, em termos de evangelização, em termos de acolhimento, né? Tudo isso é muito importante para você pensar, bem, a igreja está caminhando numa boa direção. Né? E aí você vai estar sempre trazendo para esse DNA, trazendo sempre essas marcas, controlando esses parâmetros, e os frutos vão acontecendo, sabe? Então, quem Deus vai trazer? Eu não sei, né? Isso é legal da plantação também, né? Que dá um aspecto, digamos assim, quem vai estar na igreja domingo? Eu não sei, sabe? Eu não sei quem vai estar na igreja domingo, sabe? Agora, a gente vai pregar o evangelho para essa pessoa e vai ter lá alguém ouvindo, né? Então, e agora, você falou lá atrás dos dramas da plantação, né? Nesse iniciozinho da igreja, quando a igreja começou, né? E logo depois um grupo saiu e tudo mais, né? Então, eu passei a fazer umas orações que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida, né? Eu orava assim, Senhor, que tivesse pelo menos hoje 20 pessoas, sabe, Senhor? 20 pessoas hoje para eu vir pregar, entendeu? Só 20 pessoas. Tipo Abraão, né? Tipo Abraão, entendeu? Se tiver 50 lá, 40. Nossa, não. 20 pessoas na igreja, eu já estarei assim, muito feliz, muito abençoado, né? E aí tem uma vez eu estava vendo um pastor falando sobre isso também, né? Ele fala que nessa fase, né, você conta até o cachorro que entra na igreja, você conta o bêbado que entra na igreja, entendeu? Todo mundo que entra na igreja, é mais um, tá vendo? Mais um, tá vendo? Para chegar nos 20, tem o teu cachorro, tem um bêbado, tem não sei quem, né? Mas a igreja tá crescendo. Você precisa de motivação, né? É uma era, um momento. Não, mas aí agora eu quero fazer um parênteses, né? Que a gente gosta de alguns parênteses. Eu não sei se vocês observaram, vocês estão em casa, né? Observaram. Porque, assim, né, quando a gente fala de denominações evangélicas, tem sempre o estereótipo, né? A gente fala do assembleiano, da igreja assembleia, tem o estereótipo da igreja assembleia, do assembleiano, do batista e tal, do presbiteriano, a mesma coisa, tem um estereótipo. Mas vocês pararam para perceber, ou vocês perceberam, né? Que um pastor presbiteriano falou que teve que observar sinais, né, do Senhor. Perceberam isso? A sensibilidade a aí. A gente ainda não trouxe ali. Espera por aí. Olha aí. Vamos quebrar alguns estereótipos aqui. Ó, o pessoal fala que o presbiteriano não observa sinais do Senhor e tal. Mas isso aí, é um alívio cômico, mas é verdade, tá? Eu me escandalizei, confesso. Muito bom. Confesso. Como eu falei antes, né? A dinâmica
pentecostalidade. Pentecostalidade da igreja. É verdade, é isso aí. Muito bom. É bom, assim, a gente tá brincando, conversando, mas é como a gente percebe, né? A bondade de Deus em todo esse processo, exatamente. né? Falando um pouco da igreja hoje, né? A gente tava com 200 membros, né? E pensar é engraçado, né? Você falando sobre isso. Senhor, se tiver 10, se tiver 20, né? E a gente olha nesse processo, né? Como Deus foi bom, né? Como Deus é bom lá com a gente. A gente tem, assim, muitos assuntos ainda para falar. Eu queria falar um pouco sobre a pandemia, que foi... né? Entendeu? Que é muito assunto. Eu queria falar... A gente também queria conversar um pouco sobre essa questão missional e a missão transcultural, né? Porque a gente não tem só essa visão missional, mas a gente também olha para fora, os irmãos lá na Albânia, né? Tem a Tamires também na Cru. Então, queria falar sobre essa relação, mas isso vai ter que ficar para um outro momento, né? Para uma parte 2 aí. Parte 2. Queria que você falasse um pouco da igreja hoje, né? Como estamos aí. Pegando um gancho aí do que a Gladys falou, né? Uma coisa que eu aprendi também nesse processo, né? Também uma influência do Tim Keller, é que os sinais da igreja, os sinais principais da igreja, eles não podem ser denominacionais, né? Então, porque o que a gente está oferecendo para as pessoas? A gente não está oferecendo para as pessoas uma denominação. A gente está oferecendo para as pessoas o Evangelho e uma comunidade saudável para congregar e experimentar o Evangelho. Então, isso traz uma visão assim, de respeito, de amor, de cuidado, de um olhar mais amplo em relação ao reino de Deus, né? Eu entendo, né, e até para já, talvez para quem está nos ouvindo entender bem, entendo que as denominações têm seu lugar, né? Então nós somos, né, eu estou na igreja presbiteriana desde que nasci, que cresci, e tenho muita tranquilidade com as ênfases teológicas, com o sistema administrativo e tudo mais. Mas a gente não pode colocar isso acima da ênfase do Evangelho. Isso é importante. Esse é o importante. E a maneira como eu olho para o outro, né? Uma coisa que eu sempre falo, às vezes você tem irmãos que eles gastam o tempo que deveriam estar pregando o Evangelho para falar mal dos outros cristãos, sabe? Então, assim, hoje, se você fizer uma pesquisa, quem mais fala mal da igreja são os crentes. Então, cara, o que tem de missional nisso? Né? Então, óbvio que tem um momento, tem um lugar da gente refletir teologicamente, ênfases erradas, problemas, uma série de coisas que existem. Mas a gente tem que dar o púlpito, a centralidade é o Evangelho, é a graça de Deus revelada em Jesus. A igreja, Daniel, a igreja vai bem, né? A igreja vai bem, né? A gente tem projetos que estão acontecendo, né, em várias áreas e novos desafios, né? A gente tem desafios que vão surgindo toda hora, né? Lá atrás, né, assim, uma coisa que eu coloquei no meu coração é assim, bem, quem são os membros da minha igreja? Os membros da minha igreja são os 700 mil que não fazem parte da igreja. Tá? Então, a minha agenda tem que estar em relação a eles. Então, eu tenho trilhões de ideias, né? Trilhões de sonhos, assim, trilhões de desejos. Sabe o que é muito legal, Jackson? É ouvir você falando isso e como isso, sabe, se espalha e permeia por todos os times da igreja, sabe? Todo mundo fala sobre a mesma coisa nos núcleos. A gente fala sobre evangelismo, a gente fala sobre comunhão, a gente fala sobre a igreja. E assim, de fato, como essa questão do DNA, né, é muito presente naquilo que você fala, que o Felipe fala, e como isso, assim, se multiplica, né? Se multiplica e a gente orgânico, fica... né? Como a gente falou. Exato, sabe? A gente entendeu e a gente vai reproduzindo isso. O desafio da igreja hoje é esse, diria que são 3, né? Se a gente fosse sintetizar. Primeiro é você
sempre aperfeiçoar o que já tem sido feito, né? A gente poder melhorar e consolidar os processos. Conseguir recursos, pessoas, né, para poder e valores também, né, para investir em novas frentes, novas ideias, novas situações que vão surgindo. E também a gente, nesse processo, seja de aperfeiçoamento, seja de expansão, a gente manter a cultura da igreja. Então, uma coisa também que eu me apropriei é essa visão da cultura da igreja. Então, a gente não enfatiza programa, sabe? A gente enfatiza cultura. Então, a igreja precisa ter cultura. Valor, porque aí os valores é isso aí. Eu não preciso dar uma palestra. Eu posso dar uma palestra sobre evangelista? Posso. Né? Só que na semana que vem eu vou dar uma palestra sobre, sei lá, sobre oração. E o assunto da palestra da semana passada já foi esquecido. Agora, quando isso se torna uma cultura, isso não está só no púlpito quando se faz uma palestra. Isso está rolando na igreja o tempo todo. É a conversa. É o DNA da igreja, é natural. E isso é tão importante porque tem muitas igrejas, né? A gente vê isso, e eu já passei também por isso, que se não tem programação na igreja, a igreja ela se sente enfraquecida. Tipo assim, ela fica dependente de programação. Tipo assim, ou seja, é uma igreja com muletas, né? A programação acaba sendo a muleta da a igreja não está evangelizando. Vamos evangelizar? Vamos marcar um culto sábado que vem. Né? Pronto. Né? Aí fez o culto. Poxa, a igreja está evangelizando. Ok, check. Check, exatamente. A igreja não está orando. Então vamos fazer o quê? Vamos marcar uma vigília. Marcou a vigília? Beleza. Né? A igreja está orando. Então, aí você vê que a própria igreja, a questão do ensino da cultura, a igreja, ela passa uma visão equivocada. E o membro, ele recebe essa visão. Sim. Então, esse membro dessa igreja, ele acha que, de fato, quando ele trabalhou para organizar o culto missionário, pronto, ele cumpriu a tarefa dele evangelística. Quando ele foi na vigília, que acontece de 6 em 6 meses, pronto, a vida de oração dele, tá legal. Então, vê como é que a igreja, às vezes, é cúmplice dessa espiritualidade distorcida. Verdade. Um ponto importante que aconteceu comigo... Minha esposa está mandando mensagem aqui. Isso é um ponto importante. Segura aí, dona Liz. Segura aí. Já estamos indo pro final já, Liz. Segura. Aconteceu comigo umas semanas atrás de 2 irmãos da minha igreja, né? Que, foram supostamente vítimas de um erro de um outro irmão. E aí, cara, na hora, assim, a cultura deles foi, cara, esse cara, não pode estar aqui, sabe? A gente estava num evento, numa resenha, e a primeira atitude deles foi, repelir esse cara. Eu falei, calma aí, esse cara tá chegando na igreja agora. Esse cara não era nem crente. O cara tá chegando, então vamos com calma. A gente precisa agregar, a gente precisa juntar esse irmão e ele precisa estar aqui. E aí eu abri os olhos deles nesse sentido. Calma aí, olha só. Quanto tempo você tem de igreja? 1 ano. 6 meses. Eu falei, aí eu citei, se eu, fulano, ciclano, a gente fechasse aqui no nosso grupinho, vocês não estariam aqui. Então, a gente precisa abrir essa roda, né? Para que mais pessoas possam participar. Tanto bate pesado sobre essa... Você falou sobre rodas, né? Esses nossos guetos, assim, como isso... Eu esqueci da mensagem. Você falou... Jackson virou, pessoal, isso é para você que é membro da nossa igreja. Nós não estamos aqui para criar grupos, guetos. A gente está aqui para glorificar Deus. Então, se vai alguém que você não conhece. Isso é importante, irmão. Isso é um impacto. Porque, assim, eu estava pensando, você falando sobre essa migração que tem para a galera de outras comunidades. Ouvir isso, cara, não tem alguma coisa errada. Porque isso a gente está acostumado. A gente, 5, 10, 15, 20 anos de crente ouvindo isso, né? Igreja local e tal, isso. Cheio de, como diz Eliseu, cheio de carrapicho, né? Carrapicho. Então, assim, tirar, abandonar essas muletas é difícil, né? Porque a cultura ruim. É a cultura ruim. Não é a cultura do reino. Né? Mas é aquela coisa que a gente estava até falando tô puxando agora o que a gente conversou antes, entendeu? Tô trazendo agora os bastidores, hein? Deixando o pessoal curioso. Começar a filmar o café da manhã. Pois é. Filma isso aí.
Então, que é o livro do James Smith, né? Desejando o Reino. Porque não é tanto o que vocês foram ensinados, mas é tanto o que vocês foram treinados a viver espiritualmente. Então, se você for numa aula de escola dominical, num estudo bíblico dessas igrejas, o que você vai ouvir vai ser exatamente o que a gente está falando. Só que quando você vive a cultura domingo após domingo, né, semana após semana, você foi treinado, configurado a viver um outro tipo de espiritualidade. Né? Então, eu, por exemplo, nessas mudanças, né, eu fui configurado de uma forma que eu não sabia falar do evangelho com ninguém, compartilhar o evangelho. Como hoje eu sei, né, eu não fui treinado a isso. Né? Eu fui treinado no modelo. Bem, o que é evangelizar? Evangelizar é convidar a pessoa para ir para a igreja. Né? E nós, da igreja, evangelizamos quando? Marcamos, por exemplo, uma noite de talentos, um negócio de pastel, né? Alguma coisa que vai fazer o não crente chegar aqui e a gente vai ter uma pregação, o pastor vai trazer uma palavra e pronto. Né? Então, quando a gente começa a ser treinado, né? Aí tem dois exemplos concretos. Né? Uma pessoa falou comigo assim, poxa, eu participava de pequenos grupos em uma outra igreja. E aí era o mesmo esquema, só que ao inverso de vocês, né? Então na nossa igreja nós chamamos os pequenos grupos de núcleo. Então a primeira coisa que a gente faz é a gente abre a reunião orando por amigos, né? Pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus, que estão afastadas, desigrejadas, que a gente tem um compromisso de ser instrumento de Deus na vida delas. Então ele falou, poxa pastor, na outra comunidade isso também acontecia, mas no final. Então fazia ali, lembra de um amigo? Ora aí. Aqui faz no primeiro. Então o que eu percebi? É prioridade. É ênfase. Aí ele falou, quando eu vi ele foi primeiro no núcleo, depois ele fez o DNA. Então quando ele fez o DNA, eu falei, entendi por que lá é no início. Porque é uma ênfase da igreja. Aí uma outra pessoa, né, que está se chegando na igreja agora, que fez o DNA recentemente, então ela estava caminhando saindo com amigos, né, que não estão na igreja, e aí a amiga puxou o assunto, poxa, fulana, eu estou precisando conversar com você sobre igreja e tal. Bom você falar sobre isso, que você é meu alvo missionário. Né? Então, assim, e aí foi legal porque ela viu acontecer na prática aquilo que ela tinha. E aproveitou a oportunidade. Isso, né? Então assim, esse processo vai se alastrando, né, no dia a dia das pessoas. Então esse treinamento, essa repetição é muito importante para que a gente tire essa velha cultura e adote uma nova cultura. Tá? Falando de cultura, eu sou testemunha, né? Eu adquiri uma nova cultura depois que eu virei presbiteriano. De pregar o evangelho para mim pelo menos uma vez na semana. Nunca imaginei. Mas assim, olha só. Jackson me emprestou um livro chamado O que Fizeram do Evangelho. Do David, citou? David Nicholas. Sim. Aí, esse livro, ele mostra lá que tem uma ordem cronológica de pregar o evangelho. E aí, cara, esse foi o primeiro paradigma. Cara, eu não sei pregar o evangelho de forma de uma ordem cronológica, narrando os fatos a fato, né? Pegar de fato a fato, mais obras, boas obras. Eu não conseguia formular isso de forma coesa. Então, eu tenho esse exercício semanalmente, de pelo menos falar uma vez na semana e narrar esses fatos para mim. Mariana, às vezes, chega no quarto, eu estou falando isso para mim. É até estranho. Abro o quarto e eu tô lá falando das boas e das mais obras. Não, então, em línguas ainda. Não, em línguas ainda não. Ainda não cheguei nesse... Espero não chegar, mas ainda não cheguei nesse ponto, entendeu? Então, essa disciplina eu desenvolvi depois de uma pregação. Né? Você explicou lá, o que é o evangelho? Cara, básico, né? O que é o evangelho?
É um exercício, o É pessoal um está assistindo em exercício, casa. cara. Pega um bloquinho e escreva o que é o evangelho. O que é o evangelho? Plano disso aí. Cara, a gente ouve, né, a vida toda. Eu fui descobrir um pouco atrás. Qual é o plano da salvação? Plano? Como assim Tem plano? Como assim plano da Tem salvação? plano. Deus... Não, é exatamente isso. Porque assim como Deus... Deus enviou Jesus para nos salvar. Tá, mas... Por quê? Você sabe que, né? Que existe um pano de fundo. Você sabe que essa coisa de pergunta de porquê, isso foi uma coisa Isso, eu que aprendi muitas quando você... O cubo, né? O cubo e tal. Foi que eu E aprendi muitas o das plano. vezes em conversas, né, com pessoas, né, e tá, começa a conversar e tal. Aí quando surgem essas brechas, das oportunidades para conversar, essa primeira pergunta, você sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Aí algumas pessoas falam, para nos salvar. Mas para salvar do quê? quê? As pessoas ficam. Então, esse só é o ponto. esse porquê abre, nossa, uma grande oportunidade. E pra... quando você E- chega de quem? Irmão! Quando de você... quem? Do quem? De Do quem? quê? De quem? De quem? Isso é muito importante, sim, essa coisa de pregar o evangelho para nós mesmos, né? Porque o nosso coração precisa ouvir o evangelho, Sim. o nosso coração precisa ouvir a graça. Isso renova o nosso coração, né, diante de Deus. E aí, uma outra ênfase também do Tim Keller é a questão assim, da gente passar por conversões, né? Então, vez ou outra eu falo isso lá na igreja. A gente tem um paradigma, né, de bem, você se converte uma vez só, né? No sentido de um novo nascimento. Mas nessa caminhada com Deus, você tem momentos específicos onde você passa por experiências com o Senhor, né, que te renovam o coração, que te abrem novas situações e que te levam para uma nova realidade espiritual, né? Como se você de fato passasse por novas conversões. Então isso revoluciona o seu coração, a sua caminhada, né? Então eu posso dizer que tem momentos-chave na minha caminhada como cristão, né? Então o momento que eu fui para o seminário, que eu citei aqui, né? O momento que eu comecei o início da Igreja das Águas. Então foram momentos assim muito específicos. E é o que ajuda também, nos ajuda a lidar com as nossas questões, né? Às vezes existem ainda, né? Às vezes lutas, né, do coração e tal, que a gente precisa estar... Às vezes é difícil, não sei como lidar com isso. Prega o evangelho, né? O evangelho, ele é realmente uma resposta para isso, né? E, gente, Então é isso, né, gente? Daqui a Cara. pouco a Dona Liz tá me mandando bom. mensagem, Então. entendeu? eu já falei. Já tá mandando... Já deixamos Tá aqui, ó. Parte 2, precisamos agendar. entendeu? Muitos Exatamente. assuntos aí. Falamos um pouco sobre o seminário. Nem chegamos Tava falando lá. sobre Ó, a minha missionalidade, esposa disse a aqui missão transcultural. que vai matar você. Essa aí é uma mensagem... Eliseu é o responsável. Aí ela botou assim, vou matar ele. Tá escrito aqui, entendeu? Então, para que não... Eu acredito. Desenrolar. Eu não tenho Então, meu dúvidas. querido, se você está ouvindo esse podcast, se nesse intervalo acontecer algum tipo de morte, você já sabe muito bem, né? Sabe quem É. foi. Pode procurar a Liz, né? Eu matei, mas foi a Amanda da minha esposa, porque eu sou um bom marido. Já vi essa história em algum lugar. Então é isso, né, gente? Muito bom, um papo muito bom. Muito bom. Te agradece a Deus, obrigado, Jackson, mais uma Obrigada. vez. Por estar aí com a gente, nos abençoando, sua história com aquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Na vida de Dona Liz, apesar de, né? Taicinha, de Sara. Vocês abençoam muito a nossa vida, né? O Cordas Humanas, né? Tem sido, foi bênção para nós, tem sido bênção para nós. E a gente louva a Deus pela vida da Igreja das Águas, vida da sua família, né? E a gente também queria agradecer você que esteve com a gente aí durante esse tempo. Mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar, né? O YouTube ele entende que isso é relevante, né? Também ativa o sininho para você receber os nossos novos vídeos, as nossas novas notificações. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e não esqueça de ouvir a nossa música João 15, que está em todas as plataformas digitais. Esqueci alguma coisa, não? Esqueceu não, hoje você Que tá... agora que isso? É porque é o medo, né? Não só ouve o medo, João 15, faz toda- mas também louve João 15 na Aí. sua igreja. Olha aí, ó. pastor aí. Vamos Pastor louvar aí, a tem palavra que- do Senhor. Coisa boa. Eu não sei o que aconteceu aqui, Gabriel. Jackson tá aqui, Daniel não errou o anúncio, não errou nada. Olha.
Uma presença Se preparou, Presença abençoadora. Precisa voltar Pelo mais vezes. constrangimento, mas... É que você não viu, a perna tá tremendo ali. Então é isso, Mas gente. é isso. Isso aí, gente. Obrigado, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.